Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos ensina, para estar sempre apartado da injustiça, ele sendo a própria justiça. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Sejais sempre uma boa conduta, que só é possível através da condução do seu espírito, a fim de dar um bom testemunho. E a palavra diz que a vontade de Deus em Cristo Jesus é que caleis a ignorância dos insensatos. Assim como a palavra diz que as más companhias tendem a corromper os bons costumes. Por isso devemos sempre, antes, em primeiro lugar, obedecer àquele que nos instrui a estar sempre amando o prêmio da justiça e apartando dos amantes do prêmio da injustiça. Assim como a palavra diz que aquele que tem muitos amigos está sujeito à ruína, mas há um irmão e amigo na diversidade que, justamente pelo discernimento que ele nos concede, nós não somos influenciados pelos ímpios, tampouco assentamos à mesa com os escarnecedores e zombadores, aonde nunca estamos só porque temos aquele da qual nós ouvimos, aprendemos não dos meros mortais, mas por revelação divina. Por isso estamos sempre atentos com discernir entre o bem e o mal. Examinai os espíritos, porque nem todo espírito se procede do alto. Aqueles que, na verdade, já foram vencidos, aonde o Senhor lhes trouxe juízo, e a palavra diz que procede nos filhos da perdição, procede nos filhos da desobediência, e os intitula como espíritos imundos. Destes apartai-vos, porque aqueles que estão segundo a Cristo Jesus são daqueles que estão santificando e purificando por meio do seu Espírito, que é, como a palavra diz, como uma casa aonde ele limpa e retira toda espécie de imundícia e mobilia com móveis excelentes, aonde é necessário a perseverança, assim como ele dizia que muitos daqueles que permitiram ser purificados e retrocedem, aqueles espíritos imundos ficaram a vaguear, e quando permite com que eles retornem, volta com outros 7, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Por isso é necessário estar exercitando as boas novas, porque é justamente através delas que se aperfeiçoa a fé e que continua santificando e purificando. Não há tentação que sobrevenha da própria carne, e cabe àquele, lembrai-vos de Caim, que foi advertido. O Senhor disse: o mal espreita diante de ti, cabe a ti dominá-lo, porque ele havia sido rejeitado por conta das suas obras más. Se tu consertar diante de mim, assim disse o Senhor, tu não serás aceito.
Mas ele, diferente de Abel, que estava a ofertar um culto agradável diante do Senhor, ele irou-se, fechou o semblante e pecou quando ali como assassino do seu irmão Abel. Assim a palavra diz, ireis e não pequeis, porque do Senhor é a ira e a vingança. Daqueles que se levantam contra aquele que fala pelo seu espírito, o Senhor sim tem uma espada de dois gumes a ponto de dividir a alma do espírito, aonde não há um mísero dos cacos que possam reter o seu pneuma, o fôlego de vida. E ele tem uma espada afiada, a espada da justiça. Há duas espadas. Nós empunhamos a espada do Espírito, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. O Senhor é que tem a espada da vingança. Dele é a ira e a vingança. Daqueles que rejeitam e estão entregues a estes espíritos imundos e procedem, a palavra diz que eles iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo. São aqueles que não alcançam a sua misericórdia e os dias lhes são abreviados, porque o Senhor os pesa na balança fiel e verdadeira e são achados em falta. São roubadores, ladrões, mentirosos, arrogantes, presunçosos, pressupõem de si mesmos, declaram a sua própria benignidade, aonde o Senhor conhece e o Senhor os vence pelo sopro da sua boca. E assim perseverai em mais um dia, andando em benevolência. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.